Tudo bem, seus eliminados de Olimpíadas? Vamos falar um pouco sobre a eliminação da seleção brasileira. Nossa seleção foi eliminada para o Canadá. Isso aconteceu nos pênaltis, um jogo 0-0. Persistiu na prorrogação, tivemos pênaltis. Vamos falar muito sobre essa eliminação, os impactos que ela vai causar. Vamos falar sobre o jogo em si, muita coisa. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, dá uma moral pra gente e é nóis! Bom, meu povo, tudo bem? Infelizmente, a seleção brasileira feminina foi eliminada nessa sexta-feira. O jogo começou às 5 horas da manhã. Não sei se todos vocês assistiram, se acordaram cedo, se viram os melhores momentos, o resultado só. Enfim, a seleção brasileira, no geral, fez um bom jogo sim, criou chances claras e reais de gol sim. Só que a goleira do Canadá estava num dia inspirado, fez boas defesas, impediu ali os gols da seleção brasileira, que claro, a Marta, o destaque total da seleção, foi anulada, e a gente vai falar sobre isso muito nesse vídeo, porque como que a melhor jogadora do seu time é anulada, e pela própria técnica, pela própria comissão técnica, jogando no lugar errado. Tivemos uma seleção brasileira que teve receio de atacar em alguns momentos, assim como o Canadá também se preservou por ser umas quartas de finais, por você estar próximo das duas coisas, tanto de se classificar quanto de ir para casa. Então teve muito isso, esse dilema, ataco e corro risco, ou fico e corro risco do mesmo jeito. A seleção brasileira teve as melhores chances, a seleção do Canadá teve uma grande chance assim, foi numa bola parada que a zagueira acertou o travessão. Tirando isso, as melhores chances foram do Brasil. A goleira do Canadá fez aí umas 4 ou 5 defesas, inclusive no segundo tempo da prorrogação, que foi onde a seleção brasileira mais arregaçou as mangas e foi para frente. Num geral, a seleção brasileira foi guerreira, fez boas Olimpíadas, venceu na fase de grupos ali duas partidas, empatou com a Holanda, o jogo mais complicado. Vimos uma seleção brasileira valente, apresentando muitas melhorias do que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. Uma seleção que morde mais, que marca mais, mais forte também. Uma seleção brasileira que se apresentou com muito mais coragem, podemos dizer assim, contra os adversários. Enfrentou de igual para igual a Holanda, naquele 3-3 assim, um jogo muito bom. A seleção brasileira mereceu mais, mereceu vencer aquele jogo, se não fosse aquela cobrança de falta no ângulo. Bom, alguns destaques negativos são as próprias cobranças de pênaltis que erraram. E aí a gente não pode só criticar jogadores que erraram porque elas erraram os pênaltis, isso pode acontecer com qualquer um, mas claro que fica marcado a Andressa Alves e a Rafaele, as duas canhotas, as duas bateram no mesmo canto. A goleira do Canadá caiu naquele mesmo canto. E detalhe, a do goleiro do Canadá estava dando grandes sinais que ela iria cair para aquele lado uma vez só. Ela foi pro lado direito. E aí, por desatenção, por pressão, as jogadoras do Brasil acabaram errando. Canadá se classifica para semifinais, vai lutar por medalha. A nossa seleção já não tem mais chance de lutar por medalha, caiu nas quartas de finais. Claro, não perdeu, mas também fica esse gostinho, né, do Brasil ser freguês do Canadá, né? Já não vence o Canadá assim com muita facilidade. O último jogo, preparação para as Olimpíadas, foi um 0-0. Na Olimpíadas passada, o Canadá se classificou em frente à seleção brasileira, também nos pênaltis. A seleção de Canadá levando vantagem aí, historicamente sobre o Brasil, que marca o fim de uma era, né? A Formiga, com 43 anos, jogou muito bem as Olimpíadas, fez uma grande Olimpíadas, a última, infelizmente. A Marta, provavelmente a última também, é o fim de uma era e tende a ter muitas mudanças, né? A técnica tende a continuar no comando da seleção. Temos a Copa do Mundo ali de 2023. A seleção brasileira deve ser muito diferente dessa, sem Marta, sem Formiga. A Cristiane já nem foi para as Olimpíadas. Uma seleção brasileira que tende a ter uma reformulação nesses próximos meses, nesses próximos anos. A Copa do Mundo, se você for acompanhar, você vai ver uma seleção muito diferente dessa. O fim de uma era, o fim de um ciclo acabou nessas Olimpíadas, infelizmente sem medalha alguma. Claro, a gente queria muito ouro, que essa geração fosse coroada com alguma medalha, principalmente com ouro. Infelizmente não aconteceu. O sonho foi cancelado pela seleção do Canadá, que o destaque principal foi a goleira, tanto no tempo normal quanto na cobrança dos pênaltis, defendendo duas cobranças, impedindo assim que a seleção brasileira avançasse. Então, fica aí essa análise sobre o jogo, também sobre os impactos da eliminação. Coloca aqui embaixo o que você achou, se você assistiu o jogo,
que você achou dessa eliminação da seleção brasileira. E claro, comente aqui embaixo também se você vem acompanhando essas Olimpíadas, se você quer mais vídeos de Olimpíadas aqui no nosso canal. Beleza? Gostou? Deixou o like, se inscreveu no canal para não perder vídeo, informação, porque aqui a gente traz informações, você sabe. E claro, compartilhe o vídeo com mais alguém para todo mundo ficar sabendo deste vídeo, ok? Tô ficando por aqui, um grande abraço, fui!